E aproveitar, sempre foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, para incendiar as pessoas, para que as pessoas entendam que não depende delas para levar a palavra. A palavra tem o poder dela. A única coisa que a gente precisa fazer é conhecer a palavra. É realmente conhecer a palavra. É realmente conhecer o Senhor. E depois disso, a gente vai levar a palavra, consequentemente, porque a gente vai estar vivendo a palavra. Primeiro de tudo é viver a palavra. Primeiro é deixar a palavra operar eficazmente em nós, para nos transformar num pai, transformar num marido, transformar num filho, transformar num homem que a gente nasceu para ser. Primeiro a gente se apoderar disso e viver no espírito e não na carne. Primeiro, ela trabalhar em nós. Depois, ela vai trabalhar através de nós. Depois, eu vivendo a minha vida, mas eu preocupado com o que o Senhor me confiou, que é a minha família, que é a minha vida, o que eu estou fazendo com ela. Não se pega uma candeia e se coloca debaixo do cesto. Antes disso, ela ilumina toda a casa. Não se esconde uma cidade edificada no monte. E hoje está muito fácil identificar uma pessoa mais ou menos certa. Porque hoje o mal está muito evidente. A doideira está muito na frente, está muito escancarada. E isso é evidência da carne, cada vez mais. Porque o ser humano está cada vez mais querendo se saciar. Porque cada vez mais o buraco está maior. Só que ele não sabe aonde saciar isso. Porque tudo que ele procura saciar é como se o buraco só aumentasse. Então a gente está vendo cada vez mais doideira. E com o celular ficou cada vez mais fácil. E eu já vou para a palavra. E esse final de semana eu recebi algumas fotos, alguns vídeos de pessoas que eu conheço, entregadas à droga, parecido uns bichos. Realmente parecendo uns bichos. Com um extintor na mão, descalço, parecendo uns bichos. Isso é o que o pecado faz. Isso é o que o pecado faz. E se a gente não se atentar, é uma guerra que vai ser até o fim. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, primeiro ele tem que ser em nós, para realmente eu ser sal e luz. Porque realmente uma pessoa, ela não é que ela não quer Cristo. Porque muitas vezes a gente vai falar, a pessoa não quer Cristo, a pessoa afasta da igreja. Não é, mano, é porque não estão apresentando Cristo para ela, estão apresentando uma religião. Estão apresentando um monte de regra, estão apresentando uma doideira. Não estão apresentando a liberdade que o Evangelho traz. Então, indo para a palavra, Romanos 7, do 14 ao 20. Romanos 7,14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto o que detesto, isso me entrega a fazer. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum.
porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Aqui está dizendo, né? É bem autoexplicativo o texto, né? A gente se torna escravo do pecado. Escravos dos desejos que estão dentro da gente, saltando para fora, que a gente não quer fazer. Mas muitas vezes, e é muito mais forte que nós. E a gente não tem nada que a gente possa fazer, nada que esteja ao alcance humano para frear isso. Não tem o que a gente fazer. Por isso que a gente vê exemplos como esse. Pessoas que são entregues à droga e quando ela usa a droga achando que aquilo vai sanar, porque vamos lá, não vamos ser hipócritas, eu não vou ser. Eu antes de Cristo, eu era o cara que começava bebendo na quinta e parava de beber no domingo. E acordava na segunda-feira na ressaca, terça-feira, quarta-feira, chegava quinta-feira, feliz, porque é tudo de novo. Feliz, alegre, porque se não fosse bom ninguém fazia. Só que isso não era eu agindo, mas era o pecado dentro de mim. Porque me trazia um resultado ruim. Quem gosta de ter ressaca? Depois de uma bebida, depois de usar uma droga, a depressão que vem. O ânimo lá embaixo. Quem é que gosta disso? Só que depois eu volto a fazer de novo. Eu volto a fazer de novo. Porque não sou mais eu agindo, mas é o pecado agindo em mim. E eu estou usando o exemplo da droga, mas tem vários outros. Várias outras coisas que a gente faz, às vezes uma ira. E o Espírito Santo vem ministrando e eu, nesse verão eu fiquei na praia, fiquei eu e minha esposa lá. E eu percebi o quão irritado eu sou sem motivo. Tava tudo certo, mas tinha um negócio borbulhando dentro de mim. Falei, cara, que loucura. Porque não é eu agindo, mas é o pecado que está em mim. Não é porque eu estou na igreja, não é porque eu conheci Cristo que agora eu estou 100%. Não, mano. É um processo de santificação. Que a pessoa que conhece Cristo, ela não vai revidar esse sentimento, porque ela entende que esse sentimento é da carne. E as pessoas não têm nada a ver com isso. E que a gente quer se submeter a Deus, para que a gente possa ser purificado. Só que isso não vem por esforço humano. E isso eu acho que é uma coisa que é pouco falado na igreja. Ou melhor, quase nada. Porque a gente ouve falar em doutrinas, em regras das pessoas que estão na igreja, das pessoas que supostamente são de Deus. Que não bebe, que não fuma, que não trai, que não usa o celular no telefone, no carro. Essas são coisas que são faladas, que as pessoas na igreja fazem. Só que pouco é falado que a gente precisa de um novo nascimento. E esse novo nascimento, ele não é a prática dessas coisas, mas sim o Espírito de Deus habitando dentro de ti. Que não vem por obras, mas vem pela fé no ouvir a palavra de Deus. E quando o nosso coração realmente crê, Jesus Cristo, que é vivo, vai nos batizar em Espírito. E a partir desse momento, por isso que Romanos está dizendo que todos pecaram, então pelo pecado, destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destinados ao inferno. Só que Cristo nos religa ao Pai. Porque Ele nos batiza no Espírito. E agora nós que estávamos mortos e destituídos da glória de Deus, nós passamos a habitar com Deus. Por isso que é o religare. Por isso que Ele nos liga ao Pai novamente. Por isso que está consumado. Por isso que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque Ele venceu a morte.
para que todos aqueles que tinham medo da morte fossem livres disso. E pela fé no que eu ouço, na palavra de Deus, por isso que eu preciso pregar a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o que está escrito em Romanos. E em ouvir a palavra de Deus, eu creio no que foi dito, eu creio que Jesus foi Deus, morreu e ressuscitou por mim. E quando eu creio nessa mensagem, do meu coração, de verdade, Cristo me batiza no Espírito. Por isso que João diz, eu batizo em água, mas virá um que batizará em Espírito. E isso é espiritual. Tu nunca vai entender. Tu nunca vai explicar. Porque tu está sendo chamado para um relacionamento. Adão, quando foi criado, imagem e semelhança do Senhor, foi colocado no Éden para ter um relacionamento. Só que relacionamento, ele falou, não toque e não come naquilo lá. Porque eu vou te dar a escolha. Eu vou te dar uma liberdade. Seguir e caminhar comigo, ser meu amigo, porque o meu amigo é aquele que ouve a minha palavra e a pratica, ou virar as costas para mim e seguir os teus desejos, as tuas vontades. Escolhe. E ao escolher a vontade dele, ele morreu, como disse Deus. Só que não foi uma morte na carne, foi uma separação de Deus. E pelo pecado de um, todos pecaram. Esse é o primeiro Adão. Só que pela vida e morte de um, pela santidade de um, todos estão salvos. Que esse é o segundo Adão. Por isso que o primeiro Adão é carne. E o segundo Adão é espírito vivificante. E todos os que são semelhantes ao segundo Adão agem como ele, de forma espiritual. Porque agora não são mais carne, mas são espírito, que passa a habitar dentro de nós. Por isso que agora temos uma guerra da carne contra o espírito. Por isso que dentro do meu coração eu quero agir e fazer o bem, porque Deus colocou dentro de cada ser humano a lei dele. Ninguém mais precisará dizer que conhece o Senhor, porque ele coloca a lei dentro da gente. A gente já nasce com isso dentro do nosso coração. Só que agora o praticar, a minha carne quer fazer a vontade dela. Que sem o Espírito não existe guerra. Sem o Espírito é só a carne. A carne está dominando. É por isso que, antes de Cristo, eu estava na droga. Eu estava na festa. Tá gravando, né? Eu transava com todo mundo. Não usava camisinha. Só eu. E depois que a gente conhece Cristo, quando a gente está sem Cristo, quando a gente está na carne, a gente vai no carnaval com a vodkazinha dentro do cooler e já com umas 10 na cabeça, pega e vai na BR a 120, 130, 140 e diz assim, esses policiais são pra quê? Acha que o errado é o policial, porque isso é o que o pecado faz. Porque o pecado, o prazer, para quem está no pecado, para quem está na carne, o prazer é mais importante que a própria vida. Só que isso, tu nunca vai despertar sem tu crer na obra consumada de Cristo, no que Ele fez por ti. Porque Ele vai te dar esse despertar de consciência para te entender que a vida é mais importante que o prazer. E que isso não vem por obra. Isso vem pela graça. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus, porque foi para isso que Cristo veio, para destruir as obras do diabo, para te tirar do reino de treva, para te levar para a maravilhosa luz. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Agora, isso é o início só.
Por isso que a palavra vai dizer que nós não estamos em dívida com a carne, mas em dívida com o Espírito. Porque até agora a gente só andou na carne. Agora que a gente teve o despertar de consciência, agora que a gente... Quem é que te revelou isso, Pedro? Não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai. Foi no Espírito que foi revelado isso. Então agora, tu tem um jeito de agir. Agora, tu tem o Espírito Santo aí dentro. Agora, tu tem que alimentar esse Espírito para não apagar o fulgor dele. Por isso que está escrito, não apagueis o fulgor do Espírito. Para que vocês possam andar nessa terra de lobo, ande igual uma ovelha. Por isso que Jesus vai dizer, ande em ovelhas, como ovelhas em meio a lobos. Ande com o Espírito no meio da pessoa que só quer a carne. Por isso que ao caminhar, a gente aprende a perdoar. Ah, o cara me roubou. Beleza, só levou a carne. Só levou bens materiais. E quanto mais próximo de Cristo, mais alimentando o Espírito eu vou fazendo, mais fácil fica de perdoar. Mas por quê? Porque menos apegado às coisas da terra eu estou. Por quê? Porque as coisas da terra, então, eu não preciso? Não, é porque Ele vai te preenchendo disso. E Ele vai te revelando e tu vai entendendo que quando alguém te rouba, é uma bela oportunidade de manifestar o Pai. É uma bela oportunidade porque não faz sentido para a carne, para uma pessoa que não tem o Espírito, perdoar uma dívida. Não faz sentido para uma pessoa que não tem o Espírito, uma pessoa que te fez mal, tu ir lá e abençoar. Não faz sentido. Por isso que está escrito que para os que creem, a cruz é o poder de Deus. Mas para os que não creem, é loucura. E quando eu ando com o Espírito, pelo Espírito, quando eu tenho comunhão com o Pai, por isso que eu busco verdadeiros adoradores, que adoram em verdade, em Espírito. Quando eu vejo isso, eu vejo uma oportunidade de salvar uma alma e não uma ganância de pegar o que é meu. E isso é o que o Espírito vai fazer, de mudar a tua ótica. É fácil? Não, senão não era chamado de guerra. Só que tu tem que entender que um caminho leva à vida e o outro leva à morte. Escolhe. Por isso que está dizendo que é um reino perpétuo, nunca vai acabar. É um reino que nada vai nos separar. Por isso que ele ganhou de todos, para que a gente, na hora de decidir, tivesse a certeza, porque fé é certeza de receber o que se espera e prova daquilo que não se vê. Por isso que um justo vai caminhar pela fé. Eu tenho certeza que eu posso optar pelo Cristo. Eu posso optar por Jesus. Porque Ele já ganhou. Nada vai te afastar. Pode ter certeza, tu vai escolher por Ele, tu vai caminhar por Ele e tu não vai ter surpresa no meio do caminho. Tu não vai ter surpresa no meio do caminho. A não ser surpresa boa. Tu não vai se arrepender. Deus não vai te dever nada. Fica tranquilo. Só que isso é um despertar de consciência, por isso que Romanos vai falar na renovação da nossa mente. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não é mudar as coisas que acontecem na nossa vida, mas é mudar a nossa ótica das coisas que acontecem. Porque não é mudar a atitude das pessoas, mas é assim como eu enxergo a atitude delas. Se eu estou caminhando no Espírito, eu enxergo uma pessoa que me rouba, eu enxergo um mendigo que está carecendo de compaixão, que está carecendo que o Espírito habite nele. Quando eu vejo uma pessoa que mata alguém, que bate em alguém, que está entregue à droga, que está entregue à bebida, não é uma pessoa que não é digna de caminhar comigo. Não. Ela é digna de compaixão e de receber o Espírito para que ela seja transformada e também resgatada do reino do Satanás, que entre para o reino de Jesus Cristo. Só que quem é que vai revelar isso para ela?
Aí entra a gente. Aí entra a gente fazer parte do plano de Deus. Ah, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é resgatar as pessoas do reino das trevas para o reino de luz. Mas como vão crer se não tem quem pregue? E como vão pregar se não tem quem envie? Como são bons pés de quem prega as boas novas? Quem é que vai pregar? Uma pessoa que conheceu Cristo. Se apoderou de Cristo. Porque o reino de Deus é semelhante ao homem que encontra um terreno com um tesouro enterrado. Fica quieto, vende tudo o que tem para tomar posse do terreno. Conhecer é só uma parte. Tomar posse e se converter é outra. Vamos, Pedro. Depois de 3 anos, quando tu se converter. Vamos, Judas. Caminhou com Cristo 3 anos e traiu. Não era convertido. E servir o Senhor, servir ao Senhor, não é estar na presença dele. Servir o Senhor, ajudar na obra com o Senhor, não é estar na presença dele. Tem pessoas que... Está escrito em Ezequiel isso, tá? Vocês podem fazer a minha obra, mas vocês não estarão na minha presença. Na presença da minha pessoa, só alguns. Deus te chama para um relacionamento. E aí tu vai começar pelas tuas atitudes. Porque o primeiro, a gente lembra sempre do segundo, né? Que é amar o próximo como Jesus amou. Só que tem um primeiro mandamento, que é amar a Deus com toda a tua força, entendimento e intelecto. Que é em verdade e em espírito. Que o mundo vai querer te enganar e te corromper, para ti nunca entender o que é isso. Para o mundo continuar essa loucura. Porque quem está em jogo aqui é a nossa alma. Não é o mundo ser salvo. Mas é a alma das pessoas que está em jogo. O único lugar que Satanás não deixa entrar, não pode entrar, é no reino de Deus. E a única coisa que ele quer fazer é não te deixar entrar lá. E o reino de Deus, ele não é comida e não é bebida. Mas ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Então nós somos chamados para caminhar no Espírito. Porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, vai habitar em todo aquele que crê. E agora, a gente vai dedicar a nossa vida para aflorar e viver isso. É fácil? Não. Por isso que uma das grandes armas para a gente aflorar isso é a gente andar com pessoas que são irmãos nossos, que são pautados na palavra, e a gente fala, mano, hoje foi assim, que é a confissão. É a gente confessar. Um dos maiores inimigos dentro da igreja hoje é dizer que tu tem que ser santo, no sentido de não pode errar. Quem te faz santo é um só, tu já foi separado, já foi justificado pela obra na cruz. Errar é normal. Pecar é normal. O que a palavra de Deus diz é que aquele que tem o Espírito de Deus não permanece consciente permanentemente no erro. Porque a semente de Deus está dentro dele. Então ele não tem como continuar pecando. Porque uma água salgada, da onde sai água salgada, não sai água doce. Ou vai sair uma ou vai sair outra. E se eu tenho o Espírito de Cristo, ele vai me transformar. Mas a palavra de Deus também diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E essa, para mim, é a maior armadilha que tem dentro da igreja. Uma pessoa que nasceu dentro da igreja, que vem na igreja há 40 anos. Ela serve, ela dá o dízimo, ela faz tudo conforme a religião diz. Mas ela nunca teve um encontro com Deus vivo.
ela nunca foi batizada no Espírito, essa pessoa não pertence a Cristo. E dentro da igreja está cheio. Essa é a maior armadilha que Satanás armou. Nunca tiveram um encontro com o Deus vivo. Só que hoje, infelizmente, o propósito de algumas igrejas é manter cadeira cheia e não transformar a alma. Então é conveniente que eu venha aqui e fale que tu vai conquistar o que tu quer, que tu vai acontecer o que tu quer, sem uma transformação de vida. Sem realmente ter um encontro com Deus vivo. Mas a palavra de Deus diz que estreita é a porta que leva à vida e larga é o caminho que leva à perdição. A palavra de Deus está dizendo que muita gente mais vai se perder do que vai se encontrar. E a palavra não erra. Então o que a gente tem que se preocupar é com a gente mesmo. Tem muita gente aí que ajuda, faz, e as pessoas são ajudadas, e isso é maravilhoso, só que ela está morta. Ela não se ajuda. Hoje o índice de depressão de pastor é gigantesco. Saiu uma pesquisa no Jesuscope. 40% das pessoas que servem na igreja, elas não se sentem servindo. Elas se sentem como se fossem funcionárias dentro de uma igreja. E o índice de pastor com depressão, se eu não me engano, é 30%. Não quero errar agora, mas é uma coisa semelhante. Tá entendendo? Porque as pessoas querem viver uma coisa espiritual baseada na carne. Não vai acontecer. Não tem como. Então o nosso propósito é viver pela palavra, conhecer a palavra. Por isso que eu pergunto sempre, quem é que lê a Bíblia todo dia? Quem é que ora todo dia? Quem é que tem o poder de nos transformar? É só Ele. Por isso que na palavra está dizendo, não existe nenhum intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem. Entre vós não seja nenhum pastor, nenhum de vós seja líder, nenhum de vós chame pai, porque um só é vosso pai, um só é vosso líder e um só é vosso pastor. Cristo é o nosso pastor. Cristo é o nosso líder. Por isso que Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, sim, como eu sou de Cristo. A palavra de Deus vai dizer sim, olhe para aqueles que vos ensinam a palavra de Deus. Olhem para eles com zelo e carinho e imitem a fé. Só. Imita a fé. A fé. Porque ele olha para Cristo, ele tem a certeza e a convicção do que vai vir, que ele vai voltar, que ele vai retornar, que ele vai reinar. E por isso ele age dessa forma, por isso ele perdoa, por isso ele ajuda, porque o Espírito está dentro dele. Então, vós fazem a mesma coisa. Ponto. Imitai-lhes a fé, não o homem que tu está vendo. Porque aquele homem, ele é digno de erro, ele vai pecar, e se a tua fé, tua esperança estiver nele, quando ele cair, tu cai junto. Em Tiago 4, do 7 ao 9. Portanto, como que a gente pode sair disso? De entender que se a gente continuar vivendo pela carne, a gente nada mais vai ser do que um escravo. Não sendo a gente agindo, mas o pecado que habita na gente. É miserável ser humano que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Uma maneira da gente resistir ao diabo e assim ele foge é se sujeitando a Deus. E se sujeitar, irmão, é se sujeitar. Aquele que não negar a si mesmo, perder a sua própria vida por minha causa, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim, ó, mano, se tu não negar a tua vontade, se tu negar a tua ira, se tu não negar a tua ganância, se tu não negar todo esse sentimento que tem aí dentro, eu não posso te discipular, eu não posso te transformar, porque tu está querendo responder às tuas vontades, os teus desejos. E aí tu vai continuar caminhando na carne, filho.
E aí eu não tenho o que fazer porque eu não te dei um espírito de escravidão. Te dei um espírito que clama Abba, Pai. Ou tu escolhe me amar, Adão, e não come a maçã, não encosta lá, ou morre. Fica longe, distante. Por isso que Jesus vai usar parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida. A ovelha perdida é aquela pessoa... Ovelha já tem um pastor. A diferença é que a ovelha já tem um pastor, a dracma não. E perceba, a ovelha, ele sai, cata e vem de volta. O filho. O filho é... O pai foi atrás do filho? O filho tem que voltar, cara. Eu não vou atrás. Ou tu percebe que está comendo com porco e volta. Ou continua comendo com porco. Porque eu decidi te amar, filho. E amor requer liberdade. E se tu não tiver um despertar de consciência e entender que tu largou o pai e volta pro pai, ou tu vai continuar aí. Só que quando tu voltar, é anel de filho, anel de ouro. Bota a sandália, senta comigo, porque tu é filho, nunca vai deixar de ser. Agora, um filho querer viver como um porco, também pode ir, porque é liberdade. A dracma, eu viro a casa inteira para achar. Achei! Tum! A ovelha, que tem um pastor, que eu estou pastoreando ainda. Pô, se perdeu, vamos lá carrar. Agora o filho, um filho que já esteve na minha casa, já comeu na minha mesa, já entendeu quem eu sou, já teve sentimento, já entendeu. Esse tem que escolher voltar. Não posso fazer mais nada. Ele decidiu comer a maçã. Não posso fazer mais nada. Tudo o que eu podia fazer eu já fiz. Eu coloquei o meu espírito dentro dele. O filho tem que decidir voltar. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que têm a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. A minha mente reflete o que está no meu coração. E quem vai limpar meu coração é só Deus. Por isso que eu precisei colocar meu espírito aí dentro. Para que Ele transforme o coração de vocês. Para que assim a tua mente vai ser renovada. E assim vocês caminhem com o Espírito. Entristecei-vos, arrependei-vos e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Todo mundo sobe no palco e pum, pum, pum. A igreja virou show. Agora vamos ali no bar lá beber. Agora vamos trair, ninguém tá vendo? Entendeu que loucura? As pessoas, elas acham que o pastor é o pai que vai castigar. Tipo assim, ó. Se tu trair, tu não vai estar mais aqui, Bruno. Tá, mano, e a tua vida? E o que Jesus fez por ti, mano? O que adianta tu pagar pau aqui pros bobos e a tua vida toda destruída, mano? Não entendeu, foi nada. E o contrário, quando tu for a pessoa que está instruindo, o que tem que a pessoa errou, mano? Eu ouvi uma frase, quando um líder ele se preocupa mais com o teu dom do que com o teu pecado, se pergunta se ele te ama. Que é uma pessoa que prega, que louva, e tem um lugar que fala com as pessoas, mas na casa dela, na vida dela, ela não reflete nada. Ela está usando o dom dela e a vida dela é destruída. O que adianta? A mesma coisa um pai que dá um videogame, mas nunca viu o filho, não pega no colo. É muito semelhante. Meu filho está lá se divertindo, mas está destruído. Não se preocupam com as pessoas, se preocupam com o show.
Porque eles não querem ser ricos para com Deus, mas agradar o mundo. Por isso que a palavra vai dizer, se prego querendo agradar a homens, isso mostra que não sou servo de Cristo. Agradar a homens, porque é agradar a carne. Porque a palavra de Deus ele vai cortar, ele vai separar o que é da carne e o que não é. E quando eu falar, vai dar bem na tua ripa. Pum! Ah, doeu. É porque está aí dentro, mano. Por isso que está dizendo que a palavra de Deus ela é mais cortante. Espada de 2 gumes. Separa junto e medula. Alma e espírito. Ela separa o que é de Deus e o que não é, mano. Tá doendo? Que bom. Quer dizer que tu já descobriu qual é o erro. Agora limpa. Limpar é tu decidir. Ele já fez o que tinha que fazer. E eu encerro com Ezequiel 36, do 24 ao 27. Porquanto vos tirarei dentre as nações e vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Que é Deus falando. Então aspergirei água fresca e límpida. Ezequiel 36, 24. E ficarei purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com o coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Quem te capacita, quem te purifica, quem te faz obedecer, não é tu, é o próprio Deus. Isso mostra que Ele te ama, que Ele mora aí dentro e Ele faz te obedecer. Ele te corrige. Ele fala, filho, não é por aqui, é aqui. Filho, não é por aqui, é aqui. Só que a palavra vai dizer que quando a gente nega muito tempo isso, a nossa mente cauteriza. O que isso quer dizer? Que tu vai errar e não vai estar vendo. É a mesma coisa que uma mulher que se veste de cavalo e diz, agora eu sou cavalo. E é isso que eu sou. Mente cauterizada. E mente cauterizada, filho, já era. Ou Deus faz um milagre, outro, porque tu não vai enxergar. Era igual a gente. Bebendo e dirigindo, brigando e não enxergava que estava errado. E na outra semana fazia tudo de novo. Porque não sou mais eu agindo, mas o pecado que habita em mim. Quem me livrará desse corpo de morte? É Jesus Cristo, que se revela no Evangelho, na Palavra de Deus. Pela fé, ao ouvir a palavra, o Espírito é batizado. É o que conta em Atos 10, 44. Quando Pedro está pregando e eles, ao ouvirem a palavra, aceitaram e o Espírito desceu sobre eles. O Espírito desceu sobre eles. E depois disso, eles são batizados na água. Porque o Espírito de Deus passou a habitar dentro deles. E o sentimento daqueles que eram convertidos era um só. Se dedicavam aos estudos dos apóstolos. Oravam e viviam em comunhão. E ninguém sentia falta de nada. Porque quem tinha necessidade, um ajudava o outro. Porque é isso. Somos chamados para ser família de Deus. Um só Espírito. Um só Senhor. Um cabeça. E a gente o corpo. Essa é a nossa proposta. A proposta de Cristo. Para todos nós. E a nossa, para os que se apoderaram disso, depois é levar. E entender que somos sal e luz na terra. Mas se o sal perder seu gosto, para nada mais serve, a não ser pisoteado pelos homens. Então que a gente se apodere de Cristo. Que a gente tenha um compromisso
com Deus, da gente buscá-lo de verdade, para a gente realmente ser transformado e poder ser sal e luz na terra. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, a gente não pode fazer nada. E Cristo, a gente tem que se apoderar dele, tem que ter uma comunhão com ele. Paulo viu, ficou cego 3 dias, mas passou muito tempo aprendendo e conhecendo a palavra do Senhor. Gamaliel, se eu não me engano, o homem que ensinou. E depois disso, ele fez o que fez. Só que primeiro foi nele. Ele matava. Depois, ele passou a pregar. Primeiro nele. Depois, através dele. Amém?